Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Amplum Biogás, uma empresa que oferece cursos online e in company e consultorias no setor de biogás e biometano. Eu me chamo Leidiane Ferronato Mariani e eu quero te convidar a saber mais sobre a Amplum Biogás. Então acesse www.amplumbiogas.com.br ou busque nas redes sociais por @amplumbiogás. Esse podcast foi criado para dialogarmos com o setor de biogás e biometano. E a ideia é conhecer melhor os profissionais do setor, aprender com eles, compartilhar conhecimento e saber qual que é a visão deles para o presente e para o futuro desse mercado com tanto potencial para o desenvolvimento sustentável. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, porque isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas. E também se inscreva no nosso canal, ativando o sininho, para receber o lembrete de que terá conteúdo novo. Mas se você está nos ouvindo pelo Spotify, já gosta do nosso trabalho, classifique a gente com 5 estrelinhas e recomende esse podcast para outros profissionais do setor. E lembre-se de seguir o nosso perfil, assim você será avisado logo que o novo episódio sair. O tema de hoje é a integração do biometano ao mercado de gás canalizado do Brasil. E temos a honra de receber Marcelo Mendonça, da ABGás, a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, para a gente conversar sobre esse tema tão atual. Marcelo é diretor de estratégia e mercado da ABGás, entidade que representa o setor de distribuição de gás canalizado do país. É engenheiro químico formado pela Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com MBA em Gestão Empresarial e Marketing, ambos pela Fundação Getúlio Vargas. Conta com mais de 20 anos de experiência no setor, 12 anos dos quais na Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, a SEG, hoje controlada pelo grupo Naturgy, e na concessionária atuou na área comercial como gerente de vendas para grandes clientes. Na ABGás, antes de assumir a função de diretor, Mendonça foi gerente de estratégia e competitividade. Entre suas atribuições está a gestão dos comitês estratégicos permanentes e a interlocução com órgãos estaduais e federais. Olá, Marcelo, seja bem-vindo ao podcast da Amplum Biogás. É uma satisfação imensa recebê-lo aqui, receber a ABGás aqui no nosso podcast e ter a oportunidade dessa conversa. Obrigado, Leidiane. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar podendo poder contribuir com o setor e estar vindo promover esse crescimento do mercado de gás natural e de biometano. Acho que é muito importante esse convite foi porque a gente vê, né, o biometano produzido a partir de biogás tem um dos grandes mercados, né, com mais potencial é o do setor de gás, que é um mercado já com uma grande tradição, muito consolidado. Então, é muito importante para quem trabalha no setor de biogás e biometano entender mais de como funciona esse setor de gás que já existe há décadas no Brasil. Mas, Marcelo, antes da gente, já li teu currículo, né? Antes da gente ir para a parte mais profissional, para entender de gás, a gente queria saber que você contasse um pouquinho para nossa audiência sobre você, além do mundo profissional. Então, que cidade que você nasceu, que cidade que você mora atualmente, se você tem algum hobby, algum esporte, enfim, quem é Marcelo Mendonça além do mundo do gás? Eu sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro. Nasci em Botafogo, moro em Botafogo, mas como representante da associação, hoje nós estamos presentes em todos os estados da federação, né? Então, assim, hoje a nossa agenda é uma agenda de viagens e estar junto com os nossos associados. Então, hoje, quando a gente está no Rio de Janeiro, realmente é mais para ficar com a família e onde que eu acabo passando o tempo quando não estou no trabalho. Ótimo, você não está viajando, né, pelo Brasilzão. Estou viajando. Ótimo. Então, Marcelo, nos conta um pouquinho como que você chegou, né? Eu já li teu currículo, já fala um pouquinho, né? Você trabalhou muitos anos na SEG, mas como que foi essa tua trajetória até chegar no mundo do gás, né? Nesse setor de gás e agora também no biometano, né? Que você vem trabalhando bastante com esse tema na ABGás. O tema, assim, é interessante, Leidiane, quando a gente olha essa trajetória, porque o tema gás sempre me atraiu. Essa atração, né, pelo tema, ele aconteceu desde a época da faculdade. Então, eu comecei pelo gás estudando a reação de Fischer-Tropsch, por exemplo.
Então, Também estudei isso. você estudou? Então, assim, isso já veio esse interesse desde a faculdade. E eu tive muita sorte na minha carreira, né? Então, eu comecei já na área de petróleo e gás, né? Então, comecei no IBP. E eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas do setor que ajudaram muito na minha formação. Então, eu tive a oportunidade de começar a minha carreira trabalhando com a Ieda Gomes, por exemplo. Para mim é uma grande referência. Uhum. Né? Eu Que trabalhei honra, com né? Exatamente, né? Assim, é uma pessoa que eu trago comigo até hoje, a gente tem contato e troca. Então, tive a oportunidade de trabalhar com profissionais da Petrobras, né? Então, um dos maiores geólogos do Brasil, que foi o Wagner Freire, eu tive a oportunidade de estar com ele e estar aprendendo. Então, meio que eu aprendi no início da minha carreira, aprendendo por osmose, né? Então, eu tive essa oportunidade de estar com as principais pessoas do setor, né? E aprendendo sobre o mercado de gás, mercado de petróleo, de óleo. Depois eu já entrei na área de distribuição, né? Fui dentro do grupo, entrei no grupo Gás Natural, que hoje é Naturgy, e fui uma das primeiras pessoas a entrar na SEG como empresa privada. Então, eu entrei logo após a privatização. E num modelo que eu era trainee, fui para trabalhar na Espanha, fiquei trabalhando na Espanha durante um período e depois vim para o Brasil, né? Retornei para o Brasil e pude trazer o que eu tinha aprendido lá fora para ser aplicado no Brasil. Então, foi uma experiência muito interessante, né, nesse meu desenvolvimento e que eu posso trazer hoje, aproveitar todos esses conceitos agora na Abegás como uma associação e compartilhar com os meus associados e estar promovendo ainda esse desenvolvimento do mercado e trabalhando nesse desenvolvimento de aplicações e de oportunidade para o gás natural. Ótimo. Nossa, que trajetória incrível. Essas oportunidades que a gente tem de ter grandes mentores na nossa carreira é única, né? Define muito, né, do nosso futuro. E então, Marcelo, aí você comentou, né, trabalhando agora na Begás, trazendo esse conhecimento para os associados. Você pode contar para a gente um pouquinho da atuação da Begás, né, a Associação Brasileira de Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado? Qual que é a atuação, assim, da associação? Qual que é o foco que tem né, na estratégia da associação? Então, a associação, ela representa os distribuidores de gás canalizado. No modelo no modelo hoje que a gente tem no país, é importante a gente esclarecer isso, porque como funciona o setor de gás? A gente tem uma regulação federal que vai desde a produção, exploração, transporte, então ela vai até o Citygate. Do Citygate para frente é uma atribuição da regulação estadual, é uma atribuição dos estados. E aí cada estado explora o serviço de distribuição da forma como ela acha mais produtiva, né? Então ou você vai ter uma distribuidora por estado, tem estado como São Paulo, que tem 3 áreas de concessão, tem o Rio de Janeiro, que tem 2 áreas de concessão, e pode operar dentro de um modelo privado, como é São Paulo e Rio de Janeiro, ou em modelos onde que tem uma maior participação do Estado. Né? Então, a gente tem diferentes modelos de negócio, e a atuação da associação, ela vem justamente no desenvolvimento do mercado, no desenvolvimento de novas aplicações, no desenvolvimento e fortalecimento da cadeia de gás natural, com foco na
distribuição, né, com foco nas distribuidoras. E aí acho que é legal para fazer esse link com o biometano, já pelo nome da associação, né, a Begás, associação que representa as distribuidoras de gás canalizado, isso quer dizer que o nosso foco não é só no gás natural, mas em qualquer gás combustível que possa ser entregue aos nossos consumidores. Então, isso denota um interesse que nós temos no biometano, no hidrogênio verde, que são formas de diversificação do nosso portfólio para oferecer aos nossos clientes combustíveis de acordo com o seu interesse. Né? Ótimo. Aí já ficou a deixa assim para eu te perguntar. Qual que é a importância da expansão da rede de gás de um país, né? Falando do Brasil. Por que é importante que um país tenha mais acesso a gás? Aí, como você colocou, né? Não é só gás natural, é gás como várias fontes de gás, vários tipos de gás. Mas por que é importante que tenha mais acesso a gás em rede de gás, né? Que é o foco da associação. Então, as distribuidoras de gás, elas trabalham com infraestrutura. Né? E para você ter escala de fornecimento, nada melhor seja através de gasodutos. Então, se a gente pensa em um mercado amplo de biometano, com uma produção de biometano que supere 10 milhões de metros cúbicos dia, essa distribuição ela vai acontecer por gasoduto, né? Vai ser um passo natural. E a importância do desenvolvimento da rede de gás, ela vem para atender essa questão. Né? Hoje o Brasil, a rede de distribuição, ela cresceu nos últimos 10 anos mais de 130%. Né? Então, ela vem sendo desenvolvida, as distribuidoras vêm feito os investimentos necessários para expandir a rede, mas ainda é muito pouco. Nós temos um pouco mais de 40 mil quilômetros de rede. Para a dimensão do Brasil, ainda é muito pouco, e a gente precisa interiorizar esse gás. Então, é preciso desenvolver novos modelos de negócio, novas estratégias para levar esse gás para o interior e desenvolver novas aplicações. Tá? Por isso que essa é a importância da infraestrutura, alcançar mercados que hoje nós não estamos atingindo e a desenvolver novas aplicações, né? Que são temas que a gente pode estar trazendo aqui. Marcelo, então tem a ver com o gás chegar em mais lugares, expandir a rede, é fazer com que o gás chegue a mais lugares, talvez num preço mais acessível, porque o gasoduto permite o transporte de mais volume de gás num preço menor, provavelmente, do que um transporte rodoviário. Então, a gente consegue fazer chegar um combustível em mais lugares do Brasil, um combustível com um preço talvez mais baixo, e também com uma pegada de carbono menor do que se comparado, por exemplo, a diesel. Então, também tem essa questão, né, da gente, uma questão de carbono, da pegada de carbono do gás, e também de custo. Então, quanto mais gás a gente estiver chegando nas indústrias, no interior, maior vai ser o potencial até de desenvolvimento do país. É algo nesse sentido, se eu entendi bem? Isso, Legiane. Acho que tudo passa pela escala de fornecimento. Né? Então, quando vamos separar os dois elos da cadeia. Né? Então, eu tenho o elo da produção e o elo da distribuição. Eu trabalho com infraestrutura. Então, quanto mais eu utilizo essa infraestrutura, eu consigo reduzir o custo médio do serviço que eu estou prestando. Então, a escala é muito importante. Então, por isso que desenvolver novas regiões, desenvolver novas aplicações é importante para trazer essa competitividade no geral. Por outro lado, eu tenho a questão também do preço da molécula. Então, desenvolver também, aumentar essa escala, também permite que você ofereça também para os produtores condições de você ampliar a sua produção e também ter uma escala de produção maior.
Então, por isso que essa importância do desenvolvimento dos dois elos da cadeia, para que você possa oferecer aos nossos clientes um gás competitivo. E você trazer o biometano, você traz esse gás mais competitivo com uma pegada de carbono, com uma redução da pegada de carbono, e com isso você consegue trazer esses atributos ambientais também para os nossos consumidores. Nossa, ótimo. Acho que esse é o ponto também de segurança energética, né? A gente disponibilizar mais gás e esse elo, que é o gasoduto, né? Conectando a demanda e a oferta, é essencial que cada vez se fortaleça mais. Como que o gás, o mercado, como que está o mercado de gás natural no Brasil hoje? Você tem alguns números de quanto que se consome, ou principalmente de quais são os setores que mais consomem gás? Aí, falando hoje no gás natural mesmo, né? Que acho que é o carro-chefe ainda, né? Que a gente ainda está crescendo outros gases, mas qual que é os setores que mais consomem gás natural no Brasil, Marcelo? Se puder comentar assim o que te vem, você lembra. Então, os setores hoje que são mais demandantes é o setor termoelétrico e o setor industrial. Uhum. Então, o modelo do Brasil do setor termoelétrico é um modelo mais sazonal, que ele depende do despacho das termoelétricas, e por isso ele tem esse ano, por exemplo, onde os reservatórios estão mais cheios, ele não está sendo tão demandado. Depois do setor termoelétrico, você tem o setor industrial, né? Então, falando do gás convencional, que aí são os demais segmentos, o industrial, o GNV, comercial, residencial, cogeração. Então, eu tenho esses segmentos que a gente chama do modelo convencional, segmento convencional. O segmento industrial é o segmento mais representativo. Seguido, a gente tem o segmento de GNV, o uso veicular do gás, né, que aí chega em torno de 6,5, 7 milhões de metros cúbicos dia, mas hoje ainda muito focado nos veículos leves. E depois disso eu tenho o segmento residencial e comercial. Mas já aproveitando esse gancho, Lediane, e falando de novas aplicações e como o Brasil poderia expandir a utilização do gás natural, eu sempre digo que o gás natural e o biometano, eles não são concorrentes, eles são complementares. E essa sinergia é que vai fazer esse mercado crescer. Então, a gente já teve anos atrás uma mudança de regulação, tanto da regulação técnica da ANP, que fez a regulação da qualidade do biometano ser compatível com a qualidade do gás natural, que permite a injeção foi ótimo, né? nas redes. Isso foi perfeito. Essencial. E a lei do gás, que ela trata o biometano como gás natural. Então, hoje, você pode ter a integração da infraestrutura e a utilização da infraestrutura de gás disponível para você utilizar o biometano. Então, eu tenho uma infraestrutura pronta de 10 mil quilômetros de rede de transporte e 40 mil quilômetros de distribuição, que pode ser utilizada para conseguir levar essa produção de biometano. Então, essa é uma questão. E o mercado, assim, como eu encaro que esses mercados eles não são concorrentes, nós precisamos desenvolver novas aplicações. Então, vendo essa questão da transição energética e como a gente pode alcançar e reduzir a emissão dos gases poluentes, um grande mercado que a gente tem para trabalhar é o mercado de veículos pesados, substituição de diesel, tanto em caminhões quanto na frota urbana, em ônibus, em caminhões de coleta de lixo. Então, é um mercado, é uma
a utilização técnica que já está pronta. Ela pode ser utilizada de imediato. Então, só para passar em alguns números quanto representa esse mercado, é um mercado que ele vem crescendo muito, mas a gente partiu de 1 ano, 2 anos atrás, partiu do zero. Tá? Mas só para você ter uma ideia do que representa isso em ordem de grandeza, hoje o Brasil ele é importador de diesel. E essa importação de diesel representa em torno de 14 bilhões de dólares na nossa balança comercial. Tá? Se eu pegar esse diesel importado e converter para gás, isso significa 30 milhões de metros cúbicos dia. Uhum. O mercado convencional brasileiro representa 40 milhões de metros cúbicos dia. Todo o mercado industrial representa 30 milhões de metros cúbicos dia. Então, se eu trabalhar numa política de desenvolvimento que visa a substituição de diesel por gás, tanto gás natural quanto biometano, eu posso ter um favorecimento na redução da importação de diesel, reduzindo nossa exposição e trazer um gás menos poluente para trabalhar na transição energética, reduzindo as emissões. Então, eu acho que é um ganha-ganha para a sociedade. Então, é uma questão, uma política que pode ser feita para desenvolver o mercado, que tenha esse apelo de tanto trazer uma vantagem econômica quanto uma vantagem social e reduzindo as emissões. Acho que esse ponto perfeito, Marcelo, esse ponto que você colocou de ver o biometano como complementar ao gás natural, né, é essencial, assim. Eu estive envolvida, Vanice e eu estivemos envolvidas no Programa de Energia para o Brasil, financiado pelo governo britânico, em partes executado pelo Instituto 17, nessa área de biogás e biometano, e a gente sempre tinha o cuidado, nosso coordenador Alessandro também tinha o cuidado de não coloquemos o biometano como, na hora de a gente calcular potencial, a gente nunca falava o potencial de substituição do gás natural, a gente falava de potencial de complementação, né, de mais gás no Brasil, né, comparando com o gás natural, porque a gente acredita que realmente que no Brasil o biometano, o gás é um gás de transição, né? Não dá para a gente ver, e a gente vê até alguns estrangeiros, né, colocando que não, gás natural não, mas é essencial, né, para a gente ter uma redução de pegada de carbono no setor de transporte, de energético do Brasil, é essencial o gás, né, biometano, gás natural, hidrogênio. Então, que interessante que a Biogás tem essa visão e trouxe o biometano para dentro realmente para trabalhar, né? E a própria regulação e a política nacional também dão essa abertura para esse ponto. Quais são os desafios que você vê, que você vem acompanhando como representante das empresas que distribuem esse gás e que estão fazendo várias chamadas, até esse é um ponto que eu queria que você comentasse, né? Tem várias chamadas abertas, as empresas estão se movimentando bastante para tentar comprar esse gás, para tentar entender esse setor, como desenvolver esse setor nos seus estados, e quais que são os desafios que vocês estão vendo na prática, assim, dessa integração? Além dessas oportunidades incríveis que você colocou já, né, de integração e tudo, mas quais são os pontos que precisam ser trabalhados, que vocês já vêm trabalhando na Biogás, e com quem mais teria que ser trabalhado isso? Leidiane, esse é um ponto interessante para a gente citar, assim, porque a gente pensa muito nos desafios, mas acaba não divulgando o que está acontecendo, o que está sendo bem feito aqui no Brasil. Hoje, eu tenho no Ceará, por exemplo, eu tenho a oferta de gás no estado do Ceará, ele é 15% renovável. Ele é 15%, ele é proveniente da produção do aterro sanitário. Né? E se a gente compara isso mundialmente, né, essa experiência em relação ao gás injetado nas redes de distribuição,
esse exemplo do Ceará, ele só fica atrás da Suíça, né? Então, a gente brinca aqui internamente, né, que Ceará é a Suíça brasileira, né, quando a gente olha na questão do biometano. Referência. Sim, e assim, é um modelo, é um exemplo que a gente precisa replicar, né? Eu tenho na região da distribuidora da Gás Brasiliano também o exemplo da cidade sustentável, né? Então, você desenvolver uma região que está distante da rede, com a produção de biometano local, que permitiu você estar fornecendo para o gás biometano para aquela cidade produtora e para as cidades vizinhas, né? Seria uma região que estaria consumindo um gás mais poluente e a gente está podendo ofertar 100% de biometano para essa região. Então, é um outro modelo de negócio que permite justamente você desenvolver a infraestrutura de gás e permite a interiorização do gás natural. Então, acho que são modelos que eles já vêm acontecendo. A questão, o grande desafio é como a gente pode intensificar esse aumento de oferta de biometano, intensificando o crescimento das redes, intensificando novos projetos. Esse é o grande desafio. Mas o mercado ele vem acontecendo, justamente pelos exemplos que eu citei. Já entrando até um pouco, como eu citei aqui o exemplo um exemplo internacional, né, comparando o Ceará com a Suíça. Isso. Se você puder trazer Mas, também, se você tiver outros exemplos internacionais, acho que vai ser muito bom para os ouvintes entenderem assim onde a gente está. então, e aí pegando esse gancho, né, justamente, quando a gente olha no modelo da Suécia, por exemplo, a Suécia ela começou 30 anos atrás a utilização dos ônibus a gás 100% com gás natural, porque o biometano não estava disponível naquela época. Mas a utilização dos ônibus a gás permitiu você criar a demanda para você iniciar a produção de biometano e fornecer o biometano para essa frota. Então, os ônibus na Suécia, eles trabalham com biometano. Então, a gente passou por esse processo na Califórnia, onde você utilizou o biometano, que você começou com gás natural e depois começou com biometano. Então, o caminho vai ser esse, né? De você trabalhar a integração energética desses combustíveis, aproveitando a infraestrutura de gás natural hoje disponível e desenvolvendo novas aplicações, né? Acho que esse é o caminho que a gente vai ter para desenvolvimento do mercado. Essa energia, né, entre esses combustíveis para aproveitar, para poder desenvolver mais modelos de negócios. Quando eu estava no doutorado na Unicamp, em 2014, 2017, na disciplina que eu tive que aprendi, consegui entender o setor de gás e tudo mais. Um dos pontos que o professor colocava é que no setor de gás costuma se falar do que vem antes, né? É galinha ou ovo, né? O que nasceu antes. Então, às vezes, não tem gasoduto porque não tem demanda porque não tem gasoduto. E aí vem talvez a sinergia, né? O biometano trabalhando junto com o gás natural e o gás numa região onde aí você já colocou o outro lado, né? Você colocou na região das cidades sustentáveis é o biometano chegando antes, né? E trazendo a rede. Já numa cidade grande você veio pelo lado oposto, você colocou do gás natural vindo para gerar demanda, substituindo veículos, né? Para gerar demanda. Então é um trabalho muito sinérgico, né? Desses dois combustíveis para desenvolver como um todo para aumentar a disponibilidade de gás e uso de gás no país, né? Do gás como combustível. Bem interessante essa análise, Marcelo, e interessante que a BH está indo nessa estratégia realmente, que eu acho que tem mais algum exemplo de algum país, ou você quer comentar de alguma chamada a mais dos estados, como que eles vêm trabalhando?
Mas pegando esse ponto que você estava comentando, Lidiane, é a nossa característica, né, do Brasil, a gente ter essa concorrência, né? Então, a gente quer colocar o gás natural concorrendo com biometano, a carreta concorrendo com gasoduto, como se a solução fosse única. Fosse Né? A única. solução, como na sociedade a gente está aprendendo isso, a solução é a diversidade. Então, a gente não concorre, a gente complementa. Então, acho que a questão é a gente trabalhar essa sinergia. E como você estava citando, a solução não é única. Eu tenho a solução das cidades sustentáveis, que o biometano ele vem primeiro. Eu tenho outras soluções onde que eu tenho desenvolvimento no mercado de gás natural, que vai criar demanda para entrar com biometano. Ou tem soluções mistas. Eu posso ter um município hoje que está distante da rede e está distante da produção de biometano, e eu vou levar de carreta daquela região para um projeto estruturante em uma cidade 100% biometano. Né? Então, a gente não precisa ficar engessado em uma solução única. Acho que a questão é a diversidade, é você trabalhar de uma forma, pensar fora da caixa, trabalhar essas soluções para você poder oferecer o desenvolvimento. Então, eu acho que a questão não é competição, é sinergia. Uhum. Nossa, perfeito. Então, Marcelo, e nos conta assim, quais dos estados que vocês veem que estão atualmente fazendo chamadas de compra de gás e incluíram biometano nas chamadas? Como que está indo? Vocês veem que os estados estão recebendo propostas, está tendo negócios, eles estão tendo as distribuidoras, né? Estão recebendo essas propostas para a venda de biometano, ou tá mais complicado, assim, não está ainda chegando boas propostas? Não, acho que o mercado ele vem acontecendo, né? Então, a gente tem estados, né, através de suas distribuidoras, que estão realizando chamadas públicas, estão recebendo propostas com essa visão de trazer o biometano. Então, eu tenho estado, toda a região sul, né? Então, pegando aí Rio Grande do Sul já assinou contrato para biometano. Eu tenho em Santa Catarina, tem Paraná com chamadas abertas, São Paulo tem chamada aberta, no Nordeste também tem Pernambuco e Bahia, que também tá realizando chamadas públicas. Então, a visão da distribuidora é a visão de diversificação do portfólio e poder ofertar para os seus clientes oportunidades com outros combustíveis, né, com novos combustíveis. Então, a distribuidora está muito atenta a isso e atenta também a desenvolver novas aplicações. Né? Então, eu já lembro aqui também o estado do Paraná, que está testando o ônibus rodando 100% biometano. Notícia. Então, o mercado ele vem acontecendo e as distribuidoras, a distribuidora ela acaba sendo fazendo a propulsão desses negócios, né? Porque ela traz a escala. Então, por isso que é importante. E eu acho que essa é uma outra questão importante dessa sinergia que eu venho falando também, Mediana, porque o modelo de negócio da distribuidora ela tem muito a ver também com a produção regional de biometano. O que eu quero dizer com isso? As distribuidoras elas estão ligadas ao Estado, estão ligadas àquele modelo regional. E a produção, se eu tenho a produção de biometano, ou seja por aterro, ou seja por produção agrosilvopastoril, ele está naquele estado. Então, você ter uma aproximação da distribuidora pode viabilizar aquela produção local. Então, vou dar só um exemplo para você. Eu já citei aqui o Ceará, onde que o desenvolvimento de um aterro propiciou
um fornecimento que atende 15% da demanda de gás daquele estado, mas, por exemplo, eu tenho um estudo em Santa Catarina, onde que o potencial de produção de biometano só no estado de Santa Catarina chega a 3 milhões de metros cúbicos dia, que é superior à demanda da distribuidora. Então, você poder aproveitar, né, a infraestrutura, aproveitar o desenvolvimento da distribuidora com a produção local é um interesse do Estado de desenvolver toda a cadeia daquela região. Então, nossos modelos de negócio se aproximam. Eu acho que bem importante isso, né, de gerar empregos localmente, de forma distribuída, desenvolvendo as regiões. E aí um projeto, uma compra de biometano feita pela distribuidora, normalmente são contratos de longo prazo, né? Não sei se são 10 anos, de 5, 10, enfim, tem cada concessionária faz da sua maneira, mas esses contratos com um pouco mais de médio e longo prazo, eles acabam dando uma segurança para os projetos e nesse entorno se cria toda uma cadeia de valor, né? De fornecimento de equipamento, de mão de obra, de manutenção, de operação, e isso pode gerar outros projetos, né? Porque a primeira demanda que chega de um projeto, então outros projetos para aumentar ainda mais a produção de biometano e de gás dos próprios estados. Então, é bem importante a gente valorizar esse pioneirismo das distribuidoras de gás, né, se colocarem no mercado, fazer chamada, entenderem os desafios do setor de biogás e biometano, que não é simples, né? É toda uma lógica diferente, né, desse upstream, dessa produção de biogás e biometano, mas que eu acho que vai ser chave nos próximos anos. A gente vai olhar para trás e vai dizer, foi chave o momento que as concessionárias começaram a lançar mais e mais chamadas de compra de biometano para o desenvolvimento do biogás. Marcelo, eu queria te pedir, já a gente encaminhando para o final do nosso podcast, a gente sempre pergunta qual que é a importância de haver profissionais capacitados para trabalhar com gás, com biometano, ou seja, nesse caminho de integração de gás natural, biometano e em breve, quem sabe, hidrogênio, né? Como que seria o perfil desses profissionais? O que vocês veem que as empresas mais demandam e talvez está em falta? Enfim, conta para a gente um pouco da tua visão sobre esse tema. A gente precisa, para qualquer mercado, né, a gente precisa ter profissionais preparados, profissionais que tenham uma bagagem que possa estar contribuindo e desenvolvendo o mercado. Em um mercado iniciante, como é esse mercado de biometano, é importantíssima essa formação dessa mão de obra, né, de você preparar as pessoas que estão chegando no mercado, conhecer esse novo combustível, entender quais são as dificuldades. E eu acho que o grande desafio dessa formação, Lidiane, ele vem justamente de preparar esse profissional, mas esse profissional trazer ele para o mercado, mas que ele tem uma visão mais aberta, né? Preparando para as novas oportunidades, que ele pense fora da caixa, porque aqui ele está num mercado que ele está iniciando. Então, é greenfield, né? Então, a gente vai ter que desenvolver esse mercado, achar soluções, e que no Brasil nada é simples, né? Então, é importante ter esse profissional, mas isso só reforça a importância de você ter essa preparação técnica desse profissional. E o entendimento também do como já funciona esse mercado de gás no Brasil, né? Então, quem está trabalhando com biogás, biometano, é essencial entender como o mercado de gás funciona, como as distribuidoras trabalham, as regras. Os distribuidores precisam seguir várias regras, né? Tem uma regulação, todos os estados, uma regulação pesada. Então, por que elas têm que seguir essas regras? Então, eu acho que é um ponto importante
Por isso, aí eu deixo a sugestão, né? Importantíssimo que os profissionais sigam a ABGAS, acompanhem o trabalho da ABGAS, para entender porque a ABGAS representa grandes demandantes desse biometano que está por ser produzido, né? E Marcelo, a gente também costuma pedir para o nosso convidado para deixar uma recomendação de livro, vídeo, filme, podcast, site, para a vida profissional, pessoal, para falar de gás e biometano. Então, o que você quer deixar de recomendação aí, Marcelo Mendonça recomenda? Eu vou deixar como sugestão, até eu citei aqui o mercado de veículos pesados, o livro do professor Edmilson Moutinho, da USP, o uso do gás natural e biometano no transporte coletivo e urbano. Eu vejo esse mercado como um passo importantíssimo para a integração do gás natural e do biometano. Então, eu já citei aqui, é um mercado que eu acredito muito, e é um mercado que ele pode trazer escala, e eu acho que tem tudo a ver com política pública, você desenvolver, e é benefício tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Então, eu vou deixar esse livro como sugestão. Ótimo. A gente vai deixar o link, pessoal, nos comentários, né, na descrição do podcast, para vocês acessarem né, o livro, o site do professor, do livro do professor Edmilson. Uma super dica, né? O professor Edmilson é um super pesquisador aí, né, consultor, entende muito desse mercado, uma dica incrível que o Marcelo Mendonça deixou para a gente. E Marcelo, então, para a gente encerrar esse podcast incrível, esse bate-papo maravilhoso que eu tive contigo, deixa uma mensagem para o nosso ouvinte, né? Considerando esse tema de integração e tudo que a gente conversou. Que mensagem você quer deixar para o ouvinte? Bem, Leidiane, a mensagem que eu gostaria de deixar para os... Então, é essa mensagem que eu gostaria de estar trazendo e estar contribuindo com os ouvintes. Obrigada, Marcelo. Para a gente, assim, a gente agradece imensamente a sua participação no podcast da Amplum Biogás. Foi uma satisfação tê-lo aqui nessa troca tão rica de conhecimento. A gente agradece imensamente também a Biogás, né, por ter aceitado participar e você ter vindo representar a Biogás nesse podcast. Ok, muito obrigado. Obrigada, Marcelo. E a você, ouvinte, que permaneceu com a gente até aqui, eu quero agradecer a sua companhia. Eu espero muito que você tenha gostado desse incrível episódio do nosso podcast. E a você, ouvinte, que permaneceu com a gente até aqui, eu quero agradecer a sua companhia. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Esse podcast é para você que tem interesse em biogás e biometano e por isso nós queremos saber a sua opinião. Mande para nós perguntas, sugestões de pautas, de profissionais do setor que você gostaria de ouvir no podcast, porque o nosso e-mail é contato@amplumbiogas.com.br. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, lembre de deixar seu like. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, lembre-se de seguir nosso perfil e também recomendar aos seus colegas esse bate-papo incrível que a gente teve aqui com o Marcelo. Ficamos por aqui com esse episódio do podcast da Amplum Biogás, que tratamos da integração do biometano ao mercado de gás canalizado no Brasil. Um abraço meu e de toda a equipe Amplum Biogás. Esse podcast foi produzido pela Amplum Biogás, roteiro de Leidiane Mariani, edição de Renata Tomasi e Laís Moutinho e revisão de Vanice Nakano.